Olá pessoal, na aula de hoje nós estamos entrando numa nova área do estudo da eletricidade, que é um dos assuntos que mais talvez vai demorar tempo para vocês no estudo, que é o da eletrodinâmica. O estudo da eletrodinâmica ele nos ajuda a embasar todos os demais estudos que virão a seguir. Então é um tópico muito importante para estudantes na área de eletrotécnica. Então, o conceito de eletrodinâmica é o estudo das cargas elétricas em movimento. Diferente da eletrostática, que era o estudo das cargas elétricas de forma estática, ou seja, paradas. Então, nós estudamos até agora foi só a correlação da força elétrica entre uma carga e outra do campo elétrico, mas com um conjunto de cargas em movimento. Então, agora nós fazemos o estudo da eletrodinâmica. E um dos conceitos mais importantes da eletrodinâmica é o conceito de corrente elétrica, que é a taxa de carga elétrica que passa num condutor por intervalo de tempo. Esse é o conceito físico de corrente elétrica. Então, seria o quanto que passa de carga elétrica por intervalo de tempo. É quase como se fosse uma vazão de cargas elétricas por um meio condutor. O símbolo de corrente elétrica é a letra I. É a letra I, pessoal, de intensidade de corrente elétrica. Originalmente, a corrente elétrica era chamada de intensidade de corrente. Então, recebeu a letra I maiúsculo. A unidade de medida no sistema internacional é o ampere, letra A maiúscula. Tá? Então, para a corrente elétrica, são muito utilizados os múltiplos e os submúltiplos. Tá? Então, quando a gente está tratando de corrente elétrica, para correntes muito pequenas, trabalhamos lá com miliampere, microampere, e para correntes altas, normalmente na faixa dos quiloamperes. Tá? Então, o uso da unidade ampere ela é bem mais amplo do que o coulomb, por exemplo. Então, é uma unidade que atinge uma gama maior de submúltiplos, de múltiplos e submúltiplos. Além disso, o ampere também é uma das unidades básicas do sistema internacional. Ela, junto com o metro, o quilograma e o segundo, o ampere também é considerado uma das unidades básicas do sistema internacional. Então, a corrente elétrica, dizer que taxa de carga elétrica é a mesma coisa que pegar e dizer quanto passa de carga por unidade de tempo. Então, corrente é carga por intervalo de tempo, que é ΔT, ou simplesmente T. Então, lembrando, que é a carga elétrica em coulomb e ΔT, intervalo de tempo em segundos. Então, a corrente elétrica, pessoal, ela pode ocorrer de várias maneiras, tá? A primeira situação é que ela pode ocorrer nos sólidos, normalmente condutores metálicos, tá? Líquidos, gases e no vácuo. Aí nos sólidos, os portadores de carga são os elétrons, ou seja, os elétrons livres que nós temos no interior de cada material. E isso é muito comum nos metais, tá? Os condutores metálicos. Então existem lá portadores de carga, que são os elétrons. Os metais têm uma característica de terem muitos elétrons livres. Então esses elétrons é que possibilitam o surgimento da corrente elétrica. E nos líquidos, gases e vácuo, os portadores são íons, tá? São partículas ionizadas.
Por exemplo, um líquido, temos lá num líquido por exemplo, uma água, um sal dissolvido. No momento que a gente colocar essa solução salina, né, água, sal, vai ocorrer um fluxo de cargas elétricas, no caso de cátions e ânions, né? Então vamos separar nesta água, vai estar separados os íons de sódio e os íons de cloro, né? Sendo os de cloro negativos e os de sódio positivos. Então o sódio, né, que é positivo, vai tender aí para o terminal negativo, que é contrário, né, à carga do sódio. E o cloro, que é negativo, a tendência dele é seguir para a placa ou o eletrodo onde estiver o sinal positivo. Então, aqui nós vemos então numa situação dessas um fluxo para os dois lados. Então, a corrente elétrica ela se dá para os dois sentidos, né, porque temos partículas circulando para os dois lados. Curiosidades, pessoal. Uma delas é que a propagação da corrente elétrica no condutor ocorre à velocidade da luz. Vejam bem, a propagação da corrente. Mas isso não significa que as cargas se desloquem a essa velocidade. O deslocamento dos elétrons é da ordem de poucos centímetros por segundo. Então, imagine, ao pressionar a tecla do interruptor, a ação de ligar uma lâmpada é quase que instantânea. É praticamente instantânea. Esse comando para a lâmpada vem a praticamente a velocidade da luz. Porém, o deslocamento de elétrons se dá em poucos centímetros. Então, às vezes tem uma noção errada de que tu pressionou a tecla, os elétrons estão viajando à velocidade da luz. Isso não acontece, nem tem como acontecer. Outro conceito que pode ser dado para a corrente elétrica, que vocês vão encontrar muito, que é o fluxo ordenado de cargas elétricas através de um meio. Então, o que significa isto? Num meio condutor, em que temos muitos elétrons livres, as cargas elétricas, os portadores, eles estão circulando de maneira desordenada. Então, cada um circulando para um lado, né? Então, os metais, principalmente, têm muitos elétrons livres, e esses elétrons circulam na rede cristalina deste metal, né, deste material, de forma desordenada. No momento que nós estabelecemos uma polaridade elétrica, um campo elétrico externo, através de uma diferença de potencial, nós passamos a ter o movimento ordenado de elétrons. O elétron é carga negativa, os elétrons serão repelidos pelo polo positivo, por exemplo, uma bateria, e serão atraídos pelo polo positivo. Então, o negativo vai repelir, o positivo vai atrair. E passamos a ter um fluxo ordenado de elétrons. Mas, né, e já vamos explicar por que disto, convencionalmente se diz que a corrente elétrica vai do positivo para o negativo. Olhem só, parece uma contradição isso, né, pessoal? E na realidade é. Tá? Na prática, os elétrons vão do negativo para o positivo, de onde tem excesso de elétrons para onde tem falta, né? E a corrente elétrica, nós simbolizamos ela circulando no sentido contrário. Por que será que ocorre isto? Porque originalmente, quando se fez lá no início do estudo da eletricidade, havia se adotado o que se chamava de sentido convencional. Não se sabia da real existência do elétron, né? Se sabia que tinham cargas elétricas, mas o elétron em si não se tinha a confirmação da existência dele, e além do mais de que ele era negativo. Então, na época, quando se começou o estudo da eletricidade, se convencionou de que essa corrente teria que circular de um lugar que tivesse muitas cargas para onde não tivesse cargas. Por isso que onde tem muitas cargas
se adotou o positivo, tem um saldo positivo de cargas, para onde não temos cargas, que tem um saldo negativo. Por isso que o fluxo convencionalmente se deu do positivo para o negativo, também conhecido como sentido convencional, tá? E este sentido convencional foi utilizado para adotar praticamente todas as regras da eletricidade e da eletrônica. Então, anos depois se descobriu que, na realidade, a corrente elétrica vai do negativo para o positivo, né? Mas as regras já estavam estabelecidas. Então, para não ter que se mudar símbolos elétricos, símbolos eletrônicos, regras estabelecidas, se manteve o sentido convencional. Tá? Então, para vias de análise de circuitos, nós usamos o sentido convencional. Mas na prática, o que nós temos é o chamado sentido eletrônico, aquele em que o fluxo dos elétrons vai do polo negativo para o polo positivo, ou também conhecido como sentido real. Tá? Então, o sentido real eletrônico é o que acontece de fato, mas para fins de análise, nós vamos utilizar o sentido convencional. Temos dois tipos de corrente elétrica, pessoal. Temos a que a gente chama de corrente contínua, tá? Cujos símbolos por letra CC, corrente contínua em português, DC, direct current em inglês, né? Ou simplesmente um traço, um travessão, né? Qualquer um desses três símbolos significa corrente contínua. Então, é aquela que tem fluxo unidirecional, ou seja, não muda de sentido em função do tempo. Então, a corrente, no momento que a gente estabelece, ela segue num sentido no condutor. Isso ocorre a corrente contínua, ela advém de pilhas, baterias, painéis fotovoltaicos e dínamos. Tá? Então, esses equipamentos produzem corrente contínua. Carregador de celular também produz corrente contínua, mas ele originalmente recebe corrente alternada. E a corrente alternada, né? CA, AC ou simplesmente um tio, né? Que é o símbolo de senoide. Então, esses três símbolos são corrente alternada. CA em português, AC em inglês e o tio. Né? Esses três símbolos são considerados aceitos para a corrente alternada. Então, é aquela em que o fluxo é variável em função do tempo, ou seja, muda de sentido com uma certa frequência. Além disso, a corrente alternada pode apresentar diversas formas, sendo as principais a senoidal, triangular, dente de serra e quadrada. Tá? Equipamentos, né? De onde é que encontramos corrente alternada? Alternadores, usinas de energia em geral. Aqui falamos de usinas hidrelétricas, termoelétricas, geradores a diesel. Tudo gera corrente alternada. E por isso, né, a nossa rede elétrica. Nossa rede elétrica é de corrente alternada de 60 Hz. O símbolo, quando nós tratamos de frequência elétrica, né, a gente utiliza essa equação, F é 1 sobre T. O T a gente chama de período, pessoal. Período é o tempo que leva para ocorrer um ciclo completo. Ou seja, o que é um ciclo completo? É a onda, né, alternada começar e ir para o ciclo positivo, o máximo positivo, volta para zero, inverte, vai para o máximo do ciclo negativo e volta para zero. Esse ciclo completo a gente chama de período, e é o tempo que leva para ocorrer isto. Frequência é o número de vezes em que esses ciclos ocorrem em um segundo. Tá? Então, em um segundo, quantas vezes ocorrem esses ciclos? Então, frequência, né, na realidade, é 1 sobre t. Isso aqui significa, 1 sobre t significa o inverso do período. Assim como o período é o inverso da frequência. Essa é a equação mais básica da eletro que nós usamos. Tá? F é 1 sobre t, ou t é igual a 1 sobre F. É uma das mais simples.
Então aqui temos, pessoal, um modo de enxergar como é que funciona a corrente contínua e a corrente alternada. A corrente contínua ela é contínua, tá? Não precisa ser linear assim, ela pode ser pulsada, ela pode ser oscilante. O que caracteriza a corrente contínua é que ela só funciona num sentido o tempo todo. A corrente alternada, aquilo que eu tinha falado antes, parte de zero, vai para um máximo positivo, volta para zero, vai para um máximo negativo, volta para zero. Aqui estamos mostrando um ciclo de senoide, tá? No momento que termina esse ciclo, começa um novo ciclo, tá? Então, por unidade de tempo, esse valor vai mudando. Ele não é o mesmo o tempo todo e ele muda de sentido. Então, o que caracteriza de diferente uma corrente contínua de uma alternada é a mudança de sentido de corrente, tá? Porque muda a polaridade da fonte. Então, quando nós falamos, por exemplo, de uma pilha numa bateria, nós temos polos positivo e negativo. Quando nós tratamos de rede elétrica, nós não temos mais o positivo e negativo, porque isto muda todo instante. Nós temos na rede elétrica fase e neutro, tá? Então são conceitos diferentes. Então, exemplos de cálculo utilizando o cálculo de corrente elétrica, pessoal. Então, aqui um exemplo. Num circuito elétrico, passou uma quantidade de carga de 250 coulomb, no intervalo de tempo de 30 segundos. Determine o valor da intensidade de corrente elétrica. Então, os dados que nós temos, né, a carga é de 250 e o intervalo de tempo de 30 segundos. Então, para resolver isso, corrente é carga por intervalo de tempo. Então, 250 por 30 deu 8,33 amperes. Vejam só, são equações fáceis de ser utilizadas, pessoal. Bem mais fáceis do que aquelas da eletrostática. Uma lâmpada elétrica exige uma corrente elétrica de 250 mA. Determine a intensidade de carga que passou pela mesma no intervalo de tempo de 8 minutos. Então, os dados que nós temos aqui, corrente é 250 mA, temos que passar para ampere, então 250 vezes 10 a menos 3 amperes. ΔT, né? Intervalo de tempo, 8 minutos, temos que passar para segundos. Para passar minutos para segundos, nós multiplicamos o valor de minutos por 60. Então, obtemos 480 segundos. Resolução, né? Intensidade de corrente é carga por ΔT. Nós queremos isolar a carga. Passamos o ΔT para o outro lado, multiplicando. Então, vai ficar I vezes ΔT. 250 vezes 10 a menos 3, vezes 480, dá 120 coulomb. Uma coisa importante, pessoal, aqui a gente está usando ΔT na equação, mas poderíamos usar simplesmente só o T, tá? Não precisaria estar o delta ali. Exemplo 3. Qual o tempo necessário para que um chuveiro elétrico, que exige uma corrente elétrica de 35 amperes, dê passagem a uma carga de 2.100 coulomb? Dê a resposta em segundos e minutos. Então, os dados aqui, ó. Corrente 35 amperes e carga 2.100 coulomb. Então, corrente é carga por ΔT, a gente quer o ΔT agora. Então, o ΔT passa para o lado esquerdo multiplicando e a corrente desce para o outro lado dividindo. Então, inverte, né? Então, ΔT igual a carga por corrente, 2.100 dividido por 35, que vai dar 60 segundos, dividido por 60 para obtermos em minuto, né? Vai dar 1 minuto. Então precisa de 1 minuto, né, ou 60 segundos, para que o chuveiro dê a passagem para 2.100 coulomb. Vejam, né, que comparativamente o chuveiro, para um chuveiro funcionar, precisa muita carga, né? Então multiplique isso aí pelo número de elétrons que passou ali. Dá um valor bem considerável. Exemplo 4. A frequência de uma tomada de 220 volts é de 60 Hz. Determine o valor do período da onda. Então, os dados que nós temos que é relevante para esse problema é o da frequência. Então, a resolução frequência é um subperíodo, nós queremos o período. Então, troca o período pela frequência, né? Então, o período passaria para cá multiplicando e a frequência passa para o outro lado dividindo.
Então temos período é 1 sobre frequência. Vejam, pessoal, que período é T maiúsculo, né? Não T minúsculo. Então é 1 dividido por 60, que dá 16,67 vezes 10 a menos 3 segundos. Como é que a gente faz para medir a corrente elétrica, pessoal? A corrente elétrica ela é medida com um instrumento de medida conhecido como amperímetro. Tá? É o equipamento que nós utilizamos para medir corrente. Então o amperímetro ele tem que ter algumas características importantes. Tá? E temos que ter alguns cuidados. O primeiro cuidado, e o mais importante, aliás, ele tem que ser sempre ligado em série ao circuito onde ele quer fazer a medição de corrente. Eu quero medir a corrente num determinado lugar, a gente tem que abrir o circuito e inserir no meio dele o amperímetro. Então, vejam bem, estamos falando de circuito série. Mais à frente vocês vão entender o que é isso, quando nós estivermos tratando de circuitos. Mas então nós ligamos o amperímetro em série à carga. E isso é algo muito importante, tá? Uma característica importante também do multímetro é que ele tem que ter baixa resistência elétrica. Nas próximas aulas vamos tratar o que é resistência elétrica. Isso é necessário para não interferir no circuito. Então o amperímetro ele tem que ser praticamente invisível ao circuito. Ele não pode interferir no circuito onde está medindo. Por isso ele tem que ter baixa resistência elétrica. E importante, não se deve ligar o amperímetro diretamente à fonte. Ou seja, eu não posso pegar um amperímetro e ligá-lo diretamente a uma bateria, uma pilha. Piorou na rede elétrica. Não podemos pegar numa tomada e colocar diretamente o amperímetro. Nós estaremos fazendo um curto-circuito, tá? E causando um acidente, né? Trazendo risco à pessoa que fizer isso e danificando o equipamento, tá? Claro, uma bateria de 9 volts, uma bateria de carro, dificilmente a pessoa vai sofrer um acidente muito sério. Mas se for numa tomada elétrica, com certeza vai dar problema, né? Então, além disso, né, de dar problema, com certeza vai danificar o equipamento. O amperímetro vai ser danificado. Então, não se deve colocar o amperímetro diretamente à fonte. Então, aqui exemplos de amperímetro. Isso aqui é um amperímetro de painel, muito utilizado em equipamentos e instalações, e é do tipo analógico. Aqui temos um outro modelo de amperímetro de painel. Esse já é digital, tá? Então esse aqui é um amperímetro analógico, um digital. E este aqui é um alicate amperímetro, ou também conhecido como um multímetro de gancho, tá? Então ele não serve só para medir corrente, mas a principal finalidade deste equipamento é medir corrente elétrica. E se faz, aqui é interessante que essa medição se faz sem interromper o circuito. Então ele utiliza o campo magnético do condutor para fazer a medição em corrente alternada. Este modelo aqui específico é para corrente alternada. Então, tendo acesso ao condutor, né, a um dos condutores, se abre o gancho, coloca o condutor para dentro dessa garra e se faz a medição da corrente sem interromper o circuito. Então, digamos assim, é um processo muito fácil e seguro de se medir a corrente elétrica, né? Neste caso é exclusivo para alternada este modelo aqui. E é um equipamento que é muito utilizado pelos técnicos em eletrotécnica e pessoal de manutenção em geral, tá? Principalmente na indústria. Efeitos da passagem da corrente elétrica, pessoal. O primeiro efeito conhecido é o efeito térmico, né? E também ele é conhecido como efeito Joule. Então esse efeito ele surge dos inúmeros impactos, né, ou dos inúmeros choques dos elétrons dentro do próprio condutor, né? Um choque entre aspas, né? Então essa agitação interna que é propiciada pela passagem da corrente elétrica vai causar uma maior vibração, né, térmica desse material, desse condutor, e vai aumentar a temperatura dele. E esse aumento
a gente chama ele de efeito Joule, né? Então, esse efeito ele é indesejado nas instalações elétricas. Vejam, ele é indesejado numa instalação. Por isso que o condutor tem que ter a resistência mais baixa possível, mas é desejado em alguns equipamentos que se usam desse efeito para funcionarem. Por exemplo, chuveiro elétrico, né? O chuveiro elétrico é um dos exemplos mais clássicos do uso do efeito Joule para aquecimento, no caso, aquecimento de água. Então, todos os sistemas aquecedores em geral utilizam efeito Joule. Por exemplo, chuveiro elétrico, torradeira, chapinha, secador de cabelo. Antigas lâmpadas incandescentes, embora o efeito final que a gente queira é a luz, para gerar luz, ela tem que aquecer o filamento. Então, ela aquece e encandece. Cafeteira, aí por isso está forno elétrico. Então, equipamentos que trabalham com resistência elétrica para aquecimento, secadora de roupas, né? Então, todo esse tipo de equipamento, eles estão baseados no efeito térmico ou efeito Joule. O outro efeito é o efeito químico, né? O efeito químico ocorre quando a corrente elétrica provoca reações químicas ou ainda separação de cargas, que é o que a gente comentou lá no início quando tratou de corrente elétrica. Então, aquele efeito de separar em íons, né? Fazer o deslocamento de íons dos materiais, é o efeito químico. Isso é utilizado num processo chamado de eletrólise, né? Por exemplo, separação de água, das partículas da água, né? Do oxigênio e do hidrogênio. Galvanoplastia também, né? Que na realidade é recobrir. Galvanoplastia é recobrir metais com materiais, né? Com metais, sejam eles plásticos ou metálicos, né? Então, a galvanoplastia é usada mais para plásticos e temos os outros processos que são a zincagem e a cromagem, que são utilizados para revestir metais com outro metal em cima. Por exemplo, a zincagem a gente recobre com zinco, uma peça metálica, cromagem recobre com cromo. Muito utilizado em carros, né? Principalmente carros antigos. Então, e esse processo também é que possibilita recarregar baterias. Internamente, uma bateria chumbo ácida, ela só consegue ser recarregada por este processo também, processo químico. O efeito magnético, né? Toda carga elétrica, quando em movimento, produz campo magnético. Ou seja, corrente elétrica produz campo magnético. Com isso, todo condutor, né, onde tem corrente elétrica, existe ao redor dele um campo magnético. Então, esse efeito é muito importante para a área de eletrotécnica, né, pois é baseado nesse efeito que ocorre o funcionamento dos motores elétricos, eletroímãs e outros dispositivos eletromagnéticos. Então, o eletromagnetismo, o efeito magnético, ele é importantíssimo para nós na área de eletro. E vai ter um momento no curso em que vocês vão estudar especificamente os efeitos magnéticos e eletromagnéticos. Então, exemplo, gerador eólico, para ele gerar, tem que ser através do efeito magnético. Motores elétricos, que daí propiciam o surgimento de outros equipamentos, que eu botei o exemplo do ventilador, podia ser um liquidificador, batedeira, máquina de lavar roupa. Transformadores, todos esses equipamentos estão baseados no efeito magnético. Efeito luminoso. Então, os gases em si não são condutores de corrente, mas ao ser ultrapassada a rigidez dielétrica deles, né, que é o que nós vimos na última aula, eles se tornam condutores da corrente. E ao acontecer isto, o gás ele se ioniza, né, quando passa a ocorrer o rompimento da rigidez dielétrica do gás, né, pode ser ar, pode ser oxigênio, pode ser qualquer tipo de gás. Como efeito, né, quando começa a conduzir corrente, há a liberação de luz. Né? Isso, no caso, a gente enxerga, no caso de uma descarga elétrica atmosférica, o raio, a gente enxerga aquela luz, é o efeito luminoso, né,
passagem da corrente elétrica pelo ar. E as lâmpadas de descarga, que são lâmpadas são essas, fluorescentes, vapor de sódio, vapor de mercúrio, neon. Então, antes das lâmpadas LED, essas eram as lâmpadas, um grupo de lâmpadas muito utilizados, né? Então, elas são baseadas na passagem da corrente elétrica por um gás. E cada gás tem uma cor típica, né? Por exemplo, a lâmpada fluorescente, quando a passagem de corrente elétrica pela lâmpada fluorescente, que tem um vapor, um gás argônio misturado com gotículas de mercúrio. Então, essas gotículas de mercúrio passando tendo a passagem da corrente elétrica com esse conjunto com argônio, produz uma luz ultravioleta, que depois se choca com aquela camada branca que tem na lâmpada e produz luz branca. A vapor de sódio tem uma luz amarelada, alaranjada amarelada. A de mercúrio já é uma luz um pouco mais parecida com a fluorescente, né? Neon, que aí você obtém cores variadas, né? E os televisores de plasma, que também internamente naquela tela das TVs de plasma é um gás que também temos, tá? Essas TVs de plasma hoje estão caindo em desuso, né, pessoal? É uma tecnologia já morta. Então aqui, ó, lâmpadas fluorescentes, isso aqui é uma lâmpada a vapor metálico, tá? Que é um conjunto de metais, gotículas de metais, que junto com o gás dentro dessa lâmpada, que produz a luz. Aqui uma lâmpada a vapor de sódio. A de mercúrio tem um formato parecido, aqui uma TV de plasma, né? Então equipamentos que utilizam o efeito luminoso da corrente elétrica para funcionarem. E o último, né, que é o efeito que nós não gostamos nem um pouco, que é o efeito fisiológico, que é a passagem da corrente pelos seres vivos, né, ou pelo organismo, que é o que a gente chama de choque elétrico, tá? Então, tem uma explicação aqui, né? Não vou ler tudo, mas o efeito fisiológico é a passagem da corrente elétrica pelo corpo de um ser vivo, né? No caso nosso, dos seres humanos, do choque elétrico, que não é nada agradável, pode inclusive causar danos, né, irreversíveis à pessoa e ou até levar a óbito, dependendo da intensidade de corrente ou como foi o choque ou o tempo que a pessoa ficou exposta a essa descarga, né? Bom, pessoal, então era isso. Tá acompanhando mais uma lista de exercícios para vocês ali, tá? Dá uma lida e obrigado por enquanto aí, tá?